Então, quando nós falamos das fórmulas, estamos falando das fórmulas, tudo vai gerar em cima de uma fórmula. Existem muitas fórmulas, vocês vão ver, fórmula para isso, fórmula para aquilo. Mas todas as fórmulas e conversões, elas são originárias de uma única estrutura. E aí, às vezes, se você não dominar os conceitos básicos da matemática, vai ser mais fácil você decorar as fórmulas. Mas se você decora, você esquece. Se você aprende, você não esquece. Você mostra e encontra. Então, a primeira fórmula que nós conhecemos é a fórmula do montante. A fórmula do montante é o seguinte. O montante nada mais é do que o capital que eu tenho hoje. Vou aplicar ele por um tempo e esse tempo aplicado ele vai me gerar uns juros. Então o montante lá na frente nada mais é do que o capital que eu tenho hoje mais os juros que ele vai me gerar através de um tempo determinado ali de aplicação com uma taxa em específico. Essa é a primeira fórmula, certo? Essa é a primeira fórmula. E a segunda fórmula? A segunda fórmula é a mesma coisa. Só mesma coisa não, né? Ela é trabalhada, porque essa fórmula aqui, ela é trabalhada aqui, ó. Eu já vou colocar a segunda fórmula, ela seria, o montante seria, então continuando aqui, a segunda fórmula, ela é do montante, ela é apresentada que o montante é o capital, que ela multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa daqui é a nossa segunda equação. Todas as demais equações, elas são originadas através do trabalho matemático em cima dessas duas equações. Então, normalmente em materiais didáticos não encontramos a fórmula isolada de juros, em juros compostos. Por quê? Porque quando é muito difícil em juros compostos, não é comum, tá? Ser exigido, qual é o juro encontrado numa aplicação de tal capital e um montante. Normalmente eles não querem saber muito o montante dos juros, porque tem outras complexidades a serem exigidas de conhecimento matemático nos exercícios de juros compostos, do que pedir juros, certo? Mas eu vou mostrar como que chega, né? Eu vou apresentar a fórmula aqui, que foi apresentada até lá na videoaula na plataforma aí da universidade, para quem assistiu a aula lá da matemática financeira. Mas preciso decorar a fórmula dos juros? Não preciso. Porque é muito raro perguntar os juros, o valor, o montante dos juros em juros compostos. Mas, com base nisso, eu vou apresentar outras duas fórmulas, né? Que são 4 fórmulas. A terceira fórmula nada mais é do que isolar o capital. Se eu isolo o capital, eu vou ficar com essa estrutura aqui, ó. O montante dividido por 1 mais I elevado ao tempo. Essa daqui é a terceira fórmula. Preciso decorar a terceira fórmula? Não, porque a terceira fórmula nada mais é do que eu isolar o meu capital investido na fórmula do montante, certo? E a quarta fórmula, que é a que eu iria mostrar agora, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. A quarta fórmula, deixa eu ver se vai ser visível. A quarta fórmula é a fórmula dos juros. Mas eu preciso decorar? Não. Por que não? Porque eu só vou mostrar aqui, ó. Vamos pegar essa primeira equação. Vamos isolar os juros. Nós sabemos que juros, isolando juros, vai ser igual ao montante menos capital, certo? Só que o montante, nós temos ele aqui, ó. Ao substituirmos a igualdade do montante lá na equação, nós ficamos com juros é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, menos o capital. Então, eu tenho a parcela, por fator comum, a fatoração dessas duas parcelas, eu trago o C em evidência. Quando eu trago o C em evidência, eu vou encontrar a minha quarta equação, que é a dos juros, que é o meu capital investido, que ele vai multiplicar 1
mais a taxa elevada ao tempo menos 1. E fecho. Esse daqui seria a minha quarta fórmula. Preciso decorar? Não. Mas é interessante saber? Com certeza. Vai facilitar algumas situações. Porque pode ter exercício que ele não forneça um montante. Você consiga extrair do enunciado somente o capital, a taxa e o tempo. Um exemplo de enunciado. Em juros compostos, qual é o juros adquirido por um período de 6 meses, um capital de R$ 5.000 na taxa de 2% ao mês? E aí? Com o valor, se você tem conhecimento do capital, da taxa e do tempo, você poderia resolver aqui encontrar um montante. Só que aí, como que você chegaria nos juros? Você ia pegar o montante, tiraria os R$ 5.000, que é o capital, e o que sobraria a mais ali é os juros. Ou simplesmente você jogar diretamente nessa fórmula e encontrar o valor dos juros sem precisar encontrar o montante e subtrair o capital inicial. Certo? Então, basicamente é isso. O que eu aconselho? Grava essas duas ideias, a fórmula 1 e 2, porque as demais nada mais são do que originárias do trabalhar matemático das outras ideias ali, das outras equações. É somente essas fórmulas que vamos utilizar. E tem a fórmula de conversão de taxas. Eu tenho a taxa ao mês, eu quero transformar ao ano. Então eu vou apresentar ali uma fórmula para vocês utilizarem ali em conversões de taxas também. Eu acho que eu já vou apresentar já. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela. Essa tabela aqui, ó, ela é uma tabela, deixa eu abrir um outro fundo aqui. Essa tabela aqui, eu montei essa tabela na aula de juros simples. Para você entender exato, vai lá em juros simples, no vídeo que vocês vão ver certinho explicando. Como que funciona essa tabela? Essa tabela ela é simples. Eu tenho aqui a simbologia utilizada, né? AD significa ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, são as representações ali. O menor prazo, ou seja, você tem uma taxa ao dia e quer transformar ao mês. O dia é menor do que o mês. Então é isso, o menor prazo de cálculo. Ou seja, a minha taxa é no menor prazo de cálculo. A coluna do meio é maior prazo de cálculo. E o fator do caber é o seguinte: quantas vezes o menor cabe dentro do maior? Então, quando nós olhamos a taxa ao dia, quantas vezes o dia cabe dentro do mês? Para a taxa ao mês? 30 dias. Então, o fator do caber aqui é 30. De dias para bimestre, o fator do caber é 60, porque um bimestre tem 60 dias. Então, dentro de um bimestre, cabem 60 dias. Dentro de um bimestre, cabem 2 meses. Dentro de um semestre, cabem 6 meses. Dentro de um semestre, cabem 3 bimestres. E assim sucessivamente. Dentro de um ano, cabe 12 meses. Dentro de um ano, cabem 2 semestres. Então, o fator caber é essa a ideia. Quantas vezes o menor o menor cálculo da taxa, né, de tempo, cabe dentro do tempo transcorrido na outra taxa que você quer transformar. Então, quais são os elementos? Vamos utilizar esses elementos do fator caber. O que seria esse fator caber? Esse fator caber, ele seria o seguinte. Então, vamos supor, eu vou mostrar a fórmula de conversão aqui, ó. Conversão de taxas. Juros compostos, tá? Porque em juros simples vai ser multiplicação e divisão, ok? Aqui em juros compostos, não. Juros compostos é o seguinte. A taxa de conversão vai ser assim, ó. Eu vou colocar aqui assim, ó. Eu vou fazer alguns exemplos, tá? Eu quero transformar ao dia para ao mês. Então vai ser o menor para o maior. Carreguem essa ideia. Então, se eu for fazer a transformação do menor para o maior, eu quero a taxa ao dia, vou transformá-la em taxa ao mês. Como que vai ficar isso? Isso vai ficar a seguinte estrutura. Eu vou ter, entre parênteses, 1 mais a taxa que eu quero transformar, não aonde eu quero chegar, é a primeira. Então eu vou transformar do dia para o mês, então é a taxa ao dia. Isso elevado ao tempo, é potenciação isso, menos 1.
o resultado disso vai ser a taxa equivalente no prazo ao mês ali que você vai querer. Então, e se for, vamos dar um exemplo. Eu quero 2% ao dia transformar para ao mês. Então, essa transformação aqui, ela vai ficar como? Ela vai ficar assim, ó. 1 mais 2%, a porcentagem, ela é representada em número decimal. Então, 2%, eu já vou mostrar, é igual a 0,02 elevado ao tempo. Dia para mês. Qual que é o fator? Qual que é o fator do caber de dia para mês? 30. Então, como que vai ficar? Vai ser 30. Então, isso vai ficar elevado a 30. Menos 1. Jogando na calculadora, eu vou fazer rapidamente aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vai aparecer certinho. Jogando na calculadora, eu tenho 1 mais 0,02 é isso daqui, certo? Isso elevado a 30. Então, eu tenho 1,81, 1136, menos 1 da fórmula, me resta 0,8113. Multiplico por 100, eu tenho 81, então 2% ao dia é igual à mesma aplicação de 81,13% ao mês. Certo? Ao mês. Aí, isso é a taxa de conversão de um para o outro. Vamos fazer um exemplo? Não ensinei a fórmula, então não vou dar um exemplo numérico ainda não. Só aqui de conversão direta. E se fosse o contrário? Se fosse o contrário, se você tem a taxa maior e vai transformar para menor, a ideia vai ser o quê? Vai ser a raiz que você tem ali, né, que é o tempo, que é o fator caber. E esse tempo aqui é o fator caber, tá? Esse aqui é o tempo. Então, aqui seria 30, tá certo. E aqui seria raiz do fator caber de quem? De 1 mais a taxa ao mês. Entendeu? Aqui em cima eu usei ao dia. Por quê? Porque eu estou transformando de dia para mês. E aqui eu usei o valor da taxa ao mês. Por quê? Porque eu estou transformando do mês para o dia. Menos 1. Vamos fazer o caminho reverso aqui? Só para provar que é uma verdade. Então, se eu tenho 81,13% ao mês, quero transformar ao dia, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz, o índice da raiz vai ser o fator caber, então quantas vezes o dia cabe dentro do mês? 30, então raiz com índice 30 de 1 mais o 0,8113 menos 1 vai dar o resultado. Então vamos ver? Temos aqui, ó. Para quem não sabe usar calculadora científica, né? Eu não sei se vocês vão estar enxergando. Deixa eu ver aqui se aproxima. Tudo que está laranjadinho esse modelo aqui, ó, dessa calculadora, né? Ou semelhantes. Para usar tudo que está em amarelinho, eu tenho que apertar o Shift aqui. E tudo que está em rosa, eu tenho que apertar o alfa aqui, no caso, que está em rosa. Não sei se está aparecendo rosa na tela para vocês. Então, o que eu preciso? Eu tenho o índice 30. Então, nessa situação, eu vou precisar escrever o índice e utilizar esse laranjadinho aqui. Então, o meu índice aqui na chave é 30, então eu vou usar aqui, ó 30. Opa. Aperto o Shift, porque eu vou usar essa estrutura aqui, ó. É raiz de x, de índice x, né? E o índice vem antes, 30, apertei o Shift. Olha lá, apareceu isso daqui. Significa que 30, esse é o índice aqui, ó. O 30 está no lugar desse x. E daí eu vou colocar o resultado aqui, que é 1 mais 0,8113. Raiz de índice 30 de 1,8113. Isso vai dar um valor de 1,0199999. Menos 1 é 2, na verdade, né? Porque está bem aproximado aí. Está dando, se eu multiplicar isso por 100, eu tenho um valor em porcentagem. Dá 1,9999, que é os 2%.
que é os 2% ali ao dia, certo? Então, é isso. A outra fórmula que vocês vão ter que gravar é isso. Por que que é assim? Porque potenciação é o inverso de radiciação. Por isso que eu converter do menor para o maior, eu elevo a potência. E essa potência ela já está existente aqui, ó, na fórmula. E se eu quero o inverso do maior tempo para o menor, eu tenho que pegar o maior tempo e transformar no menor. Então, como que eu pego uma potência e reduzo essa potência? A redução da potência é através da radiciação. Por isso que eu tenho aqui a raiz. Então, independente da taxa, se eu tenho aqui, por exemplo, uma taxa ao bimestre, quero transformar ao semestre, quantas vezes o bimestre cabe dentro do semestre? 3. Então, se eu tenho bimestre e vou levar para o semestre, eu vou fazer a estrutura aqui e aqui vai ser 3. O fator caber. O Tzinho aqui é o fator caber, tá? Não é o T de tempo aqui, não. Eu vou deixar aqui como um F, tá? Para vocês. É o fator caber. Quantas vezes o menor cabe dentro do maior? Ok? Precisa dessas fórmulas aqui. Essas duas principalmente, essa ideia dessas duas, e essa da conversão aqui, porque isso vai influenciar para você encontrar taxas equivalentes aí, ok? Que vocês vão ouvir falar muito de taxa efetiva, taxa nominal, e aí que complica para entender. Mas taxa nominal é aquela taxa onde no enunciado você está com a taxa, por exemplo, ao dia, e a pergunta está ao mês. Aí você tem a taxa aplicada ao dia, mas o montante está ao mês. Então, é diferente, é taxa nominal. E a taxa efetiva é quando a sua taxa está ao dia e o seu tempo está ao dia também. Tá? Não é um montante, não. Quando a sua taxa no enunciado é ao dia e o tempo é mês, semana, ano, bimestre, trimestre, tá diferente, o tempo transcorrido é diferente da taxa apresentada, é taxa nominal. Se o tempo transcorrido no cálculo é dimensionalmente o mesmo tempo aplicado na taxa do enunciado, é taxa efetiva. Então, se a taxa 2% ao dia e o tempo transcorrido é ao dia, é taxa efetiva. Se a taxa do enunciado é ao mês e o seu tempo ele está perguntando ao ano, aí é taxa nominal. Perfeito? É isso aí, basicamente. São essas fórmulas, vou deixar essa fórmula aqui. Vamos iniciar as resoluções dos exercícios. Para não perder aí o costume, se inscreva, curta, compartilhe, clique no gostei, faça comentário, contribua no Pix que vai ser bem aceito. E bora lá para resolver os exercícios.